Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que Deus esteja derramando chuvas de bênçãos na vida de cada um de vocês e espero também que esteja havendo alguns processos para um ajuste de caráter, para que nós venhamos ter o caráter de Cristo. Eu preciso dizer a verdade, eu espero que isso esteja acontecendo também, para que nós venhamos ser completos em Cristo. Vamos meditar em Números 27, do versículo 1 ao 8. O texto narra sobre as filhas de Zelofalate. Uma pequena introdução e vamos falar de 5 lições dessas mulheres maravilhosas, dessas mulheres fantásticas que nos deixaram um grande exemplo, um grande legado, principalmente as mulheres. Naquela época, as mulheres já enfrentavam uma sociedade muito mais machista da qual nós vivemos hoje. Segundo a lei mosaica, a possessão dos pais era dada aos filhos homens. E Zelofalate, ele tinha tido 5 filhas mulheres. Dessa forma, pela lei, as filhas de Zelofalate não poderiam de forma alguma ter a herança, herdar aquilo que seria por direito, pois o seu pai, ele só teve filhas mulheres. O nome das suas filhas eram Maala, que significa confiança, Noa, que significa aquela que não se detém, que ninguém pode deter, Ogla, que significa que não anda com os pés amarrados, Milca, que significa aquela que tem autoridade, e Tirza, que significa delícia da vida, prazer em Deus. Percebendo as filhas de Zelofalate que a herança só poderia beneficiar filhos homens, e no caso elas seriam desonradas, elas se dirigiram a Moisés e foram para o confronto. E disseram a Moisés: Moisés, é justo só porque o nosso pai não teve um filho homem, o seu nome desaparecer da terra? Seria isto justo, Moisés? Elas colocam Moisés, vamos dizer assim, numa saia justa. E vamos aqui agora às 5 lições que nós precisamos aprender com as filhas de Zelofalate. Primeira lição: tenha uma mente vitoriosa e não vitiminosa. As filhas de Zelofalate não ficaram desanimadas e nem começaram a contar a sua história triste para as demais pessoas que pertenciam a outras tribos. Também as filhas de Zelofalate não ficaram chorando, se lastimando. Também as filhas de Zelofalate não começaram a culpar a Deus por este acontecimento ter vindo sobre a vida delas. Também as filhas de Zelofalate não culparam a Moisés, dizendo a Moisés que ele era um péssimo legislador. Elas não entraram em um conflito, em um dilema, e começaram então a reclamar da vida, a murmurar, a realmente falar contra Deus. Pelo contrário, elas tomaram uma iniciativa em rumo ao objetivo delas. E com isso nós aprendemos que Deus só pode escrever a nossa história quando nós nos posicionamos. Porque foi isso o que as filhas de Zelofalate fizeram. Elas se negaram a começar a reclamar, a começar a murmurar, a começar a dizer: isso só acontece comigo, por que isso tinha que ter acontecido? O que tem na minha vida alguma maldição? O que eu fiz de errado? Não! Elas se posicionaram, foram para o confronto com Moisés e apresentaram a sua causa. Aonde todos põem um ponto final, Deus põe uma vírgula. O destino dessas mulheres poderia ter sido de pedintes. Se elas não vão para o confronto e reivindicam os seus direitos, o destino delas seria pedintes, seria estar indo de tribo em tribo,
contando a sua história triste, a sua história decepcionante, a sua história amarga, para que as pessoas viessem ter compaixão delas e viessem então a dar uma esmola. Porém, não foi isso que elas fizeram. O que elas fizeram então? Elas reagiram em meio à crise. O tamanho do seu ânimo vai determinar o tamanho da sua vitória. O tamanho da sua fé vai determinar o tamanho da sua conquista. Então, nós temos que aprender muito com essas mulheres. Nós temos que fazer como fez Gideão, lá em Juízes 6. Os medianitas estavam oprimindo a eles, estavam roubando a colheita deles, eles eram mais poderosos, muitos foram para as cavernas, muitos foram para as montanhas, mas Gideão, ele foi para o lugar de pisar uvas, e lá ele começou a malhar o trigo, lá num buraco. Em meio à crise, ele teve uma atitude. Segunda lição, resolva a sua situação com quem tem autoridade para resolver. Falando sobre isso, me lembro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 20 ao 26, quando a mulher sulamita se depara com o seu filho morto. E qual que é a reação dela? Ela pega o seu filho morto, coloca no quarto do profeta Eliseu, que ficava num lugar alto, e diz ao seu esposo: prepara a jumenta porque eu vou até o profeta. O seu esposo diz: o que está acontecendo? Ela diz: tudo vai bem. Ela começa a sua caminhada e vários quilômetros à frente, porque ela andou muitos quilômetros, lá está o profeta Eliseu, que a vê chegando até ele, e diz para o seu discípulo Geazi, vai lá e pergunta para ela o que está acontecendo. Geazi foi lá e disse: o que está acontecendo? Você está com algum problema? E ela diz: tudo vai bem. E quando ela chega ao profeta, aí sim, aí ela desabafa, aí ela fala do seu problema com Eliseu, porque Eliseu poderia resolver o problema dela. Foi Eliseu que prometeu o filho. Foi Eliseu que profetizou dizendo: você vai ter um filho. Então ela não comenta nada com o seu esposo. Quando o seu esposo pergunta se vai tudo bem, ela diz: vai tudo bem. Ela não comenta nada também com o discípulo de Eliseu, Geazi. Quando ele pergunta se está tudo bem, ela diz: está tudo bem. Ela só fala realmente com quem ela deveria falar, ou seja, com o profeta Eliseu, com uma autoridade, com aquele que prometeu o filho. E ela diz: olha, você não prometeu um filho para mim? Sim, ele está morto e agora resolve. E nós sabemos que ele vai lá e resolve, o menino ressuscita e é um milagre. Mas nós vemos aqui que ela não falou com o primeiro, não falou com o segundo, não falou com o esposo, não falou com Geazi, ela falou com quem podia resolver o problema. Assim fizeram as filhas de Zelofalote. Elas não comentaram o seu problema, a sua dor, a sua dificuldade, a sua tragédia com pessoas de outras tribos. Elas não saíram de tribo em tribo comentando que elas tinham sido desamparadas, a lei não queria amparar elas. Elas não saíram comentando a sua história de dor. Elas não deram uma de coitadinhas. Elas não deram umas de insignificantes. Elas não saíram comentando a sua tragédia com ninguém, a não ser com quem podia resolver. Com o legislador, com Moisés. Agora, assim fizeram as filhas de Zelofalote. Você tem feito da mesma forma que os heróis da fé? Está com um problema? Você tem uma dor, uma dificuldade, uma tragédia aconteceu? Vá conversar com quem pode resolver o seu problema. Quem pode resolver o seu problema? Jesus. O autor, o consumador da fé, aquele que tem um nome que é sobre todo nome, aquele que foi exaltado soberanamente, colocado acima de principado, potestade, poder, domínio e todo o nome que se nomeia. Jesus é a nossa fonte, só Ele pode resolver os nossos problemas, as nossas angústias, dores, decepções, frustrações. Você se lembra que em João capítulo 11, Marta e Maria estavam vivendo uma tragédia. E elas mandaram mensagem para quem? Para Jesus. Olha, aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus só chega no quarto dia quando ele está morto. E ele resolve o problema, mesmo elas não acreditando. Mas ele resolve o problema. Por quê? Porque Marta e Maria falaram direto com ele, não com outras pessoas. Aquele a quem tu amas está enfermo. Então, nós temos que aprender isso. Vamos direto à fonte, Jesus. Vamos resolver os nossos problemas com quem tem poder, autoridade para resolver os nossos problemas. Vamos seguir o exemplo das filhas de Zelofalote. Vamos seguir o exemplo também da mulher sunamita. Vamos direto à fonte. Vamos aqui para a terceira lição.
se uniram em prol de um propósito. Decidiram quem ia falar. Se reuniram e decidiram quem seria a porta-voz. Como seria conduzido o assunto. Quem iria reforçar os argumentos caso aquela que estivesse sendo a porta-voz se embaraçasse um pouco. De que maneira iriam se conduzir a Moisés, uma autoridade. Como iriam chegar falando com ele. Ou seja, era uma dando força para a outra. Parece até que elas sabiam o que seria escrito no Novo Testamento. Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia. A intimidade era grande, a comunicação era grande, a união delas era grande. Elas realmente mantinham uma comunhão, estavam unidas em prol de um propósito. É o que tem que se cumprir na igreja, o que eu sempre prego. Salmo 133, 1. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. E isso que tem que se cumprir em nosso meio. Nós temos que ter esta mesma visão, esta mesma união, esse mesmo propósito das filhas de Zelofalate. Outra coisa, você já parou para pensar como elas foram realmente desbravadas, como elas tiveram ousadia? De repente chegaram pessoas e disseram: Moisés não vai nem atender vocês. Ei, Moisés não vai dar atenção para vocês. Moisés não vai receber vocês. Moisés vai virar as costas para vocês. Moisés vai ser indiferente com vocês. Vocês estão perdendo tempo. Mas elas não ouviram outras vozes. Elas estavam unidas em prol de um propósito. 5 cabeças pensando, todas ali realmente na comunhão, e elas seguiram em frente. Será que nós temos nos unido em prol dos propósitos de Deus? Será que a igreja tem se unido? Tem tido comunicação e comunhão? Estamos num só propósito realmente? Porque a Bíblia relata que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Porém, nós temos que nos unir também, para que os propósitos se cumpram. Vamos aqui agora para a 4ª lição. Sendo um espelho. A sua causa pode entrar para a história. Os nomes das filhas de Zelofalate entraram para a história. Como nós estamos vendo aqui, o nome delas está na Bíblia. Então, nós temos que entender algo. A história das filhas de Zelofalate marcaram uma geração como de quem receberam um favor de Deus, como de quem receberam a bênção de Deus, como de quem receberam a aprovação de Deus, como de quem receberam benefícios de Deus. A reivindicação das filhas de Zelofalate beneficiou até quem nunca reivindicou. Elas foram um referencial para as mulheres daquela época, pois devido à atitude dessas mulheres, outras mulheres passaram a analisar melhor os seus direitos, a querer entender melhor sobre os seus direitos. Agora entenda uma coisa muito interessante. As filhas de Zelofalate reivindicaram os seus direitos com ética. Reivindicaram os seus direitos sem rebeldia, sem anarquia, sem mostrar os seios, sem defecar na rua. Vocês sabem do que eu estou dizendo aqui. Vocês entendem o que eu estou falando. E pela postura que elas tiveram, Moisés então vai e consulta Deus. E Deus diz para Moisés: Moisés, faz uma PEC na lei, porque eu quero abençoar essas mulheres guerreiras. Moisés, faz uma PEC na lei, porque eu quero abençoar essas mulheres desbravadas. Moisés, faz uma PEC na lei, porque eu quero abençoar essas mulheres de personalidade forte. Você prestou atenção que há 3.400 anos atrás já existiam então mulheres de personalidade forte,
Já existiam mulheres, então, como se fala, empoderadas, vamos dizer assim? Naquela época já existia isso. E essas mulheres se posicionaram com muita ética, com educação. Elas foram até a autoridade e dialogaram. Entendeu? Elas não precisaram ficar ali fazendo uma agitação em meio das tribos ali. Não precisaram de alguma forma começar ali a fazer um tumulto para que a atenção de todos fosse, então, para elas. Se as filhas de Zelofalate vivessem nessa época, elas seriam influenciadoras digitais de mão cheia. Você, mulher de Deus, você, mulher que não tem uma religião, mas acredita em Deus, você é uma mulher que realmente acredita nos seus direitos, você tem influenciado pessoas que podem ter um destino de pedintes, porque elas influenciaram pessoas, mulheres, que poderiam ter uma vida no futuro de pedintes, com a atitude que elas tiveram. Então, esta é a quarta lição. Vamos agora já para a quinta lição. Quando o nosso direito é tomado. Moisés lê a lei, e a lei diz, não tem direito. Mas Deus diz, tem direito. Moisés lê a lei, eu estou conjecturando, mas está escrito, foi arquivado. Mas Deus diz, vou mandar desarquivar. Moisés lê a lei e está escrito, já foi prescrito, mas Deus diz, eu torno dar validade. Resumindo, conjecturando, o juiz, ele pode ter dado uma sentença a você, mas a última palavra é do juiz de toda a terra. Gênesis 18, 25. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Jairo recebeu uma palavra do homem. Não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu. Mas o advogado dos advogados, Jesus disse para ele, não temas, crê somente. Então, nós temos que entender algo muito interessante. Você percebeu que as filhas de Zelofalate vão até Moisés pedir explicações sobre o que estava acontecendo, sobre que elas poderiam sair perdendo, e Moisés não tem resposta? Moisés tem que consultar a Deus para ter uma resposta. Qual a revelação que nós temos aqui? Existem causas, existem processos, existem dores, existem acontecimentos em nossas vidas que homem nenhum, líder nenhum, seja ele homem ou mulher, tem explicação, consegue concluir, consegue trazer um alívio, consegue trazer uma resposta. Já pensou sobre isso? Moisés não tem resposta para a dor das filhas de Zelofalate, para a frustração delas, para a decepção delas, para o conflito delas, para o dilema que elas estavam vivendo. Ele tem que consultar Deus. Isso acontece nos dias de hoje. Muitos líderes, sejam homens ou mulheres, não têm resposta para os vales que nós passamos, os desertos, as lutas, as decepções, as angústias, as frustrações, as coisas que acontecem em nossas vidas como que um enigma. E eles têm que consultar Deus, porque só Deus tem a direção, só Deus pode nos dar a vitória. Só Deus pode esclarecer e só Deus pode dar o direcionamento. E Deus pode estar dando direcionamento para a sua vida, principalmente mulheres hoje, com essa palavra, da atitude das filhas de Zelofalate. Que essa mensagem, ela fique no teu coração, ela faça guarida no teu coração e que você seja iluminado e iluminada. Dê um passo à frente, segundo a orientação de Deus que pode ter vindo através
dessa palavra. Fique com essa palavra no coração.